com orientações para quem precisa de atendimento na Fundação Altino Ventura. Muitas consultas não puderam acontecer e várias cirurgias de catarata tiveram de ser canceladas por causa da pandemia. Vamos ao vivo, então, lá para a Fundação Altino Ventura. A Clarissa Góes tem as informações para a gente. Ô, Clarissa, os atendimentos das consultas, cirurgias já voltaram, mas como é que o pessoal faz? Está tudo sendo remarcado automaticamente? Não, viu, Pedro? Muito importante essa sua pergunta. É preciso esperar. Tem uma fila de espera e a Fundação Altino Ventura também está seguindo alguns critérios para a remarcação dessas consultas e também cirurgias. Você falou aí de catarata, mas outras cirurgias também foram suspensas, outras não foram suspensas e continuaram acontecendo, como glaucoma e também de retina. Vamos trazer as informações com o Dr. Vasco Bravo Filho. Ele é o diretor médico aqui da Fundação Altino Ventura. A gente fala da unidade da Boa Vista. Dr. Vasco, bom dia para o senhor. Vamos falar já dos serviços que voltaram a funcionar. O que é que voltou a funcionar? Por exemplo, as cirurgias de catarata, que tinham sido todas suspensas, já foram retomadas? Isso, bom dia Clarissa, bom dia a todos. As cirurgias de catarata, elas voltaram. A gente não está fazendo a mesma quantidade que realizava antes, devido às necessidades que a gente tem de dar intervalo entre cada paciente, né? Mas algumas cirurgias eletivas de glaucoma, de plástica, de córnea, elas começaram a voltar, certo? Algumas cirurgias nunca pararam, como algumas cirurgias urgentes de retina, até mesmo de glaucoma, as próprias cirurgias de urgência devido a trauma, esses nunca foram suspensos, né? Desde o começo da pandemia, a gente criou um comitê de crise e a gente identificou quais eram os pacientes críticos que necessitavam continuar o seu tratamento, seja tratamento clínico ou seja tratamento cirúrgico. E esses pacientes, eles continuaram, lógico que numa quantidade menor, mas a gente fez um esforço grande para continuar fazendo o máximo possível dentro das determinações dos órgãos governamentais e dentro das limitações da própria pandemia devido ao isolamento social. E agora a gente está retomando aos poucos, né? Como a gente estava conversando antes. A gente deve estar atualmente fazendo cerca de 50% a 60% do que a gente fazia antes. E antigamente eram 1.000 atendimentos, levando em consideração as unidades aqui do Recife, né? Boa Vista e Iputinga. Isso, e aí agora a gente está retomando, até porque todas as nossas unidades, a da Boa Vista, da Iputinga, Jaboatão, a de Serra Talhada e a de Salgueiro, elas voltaram a funcionar dentro de todas aquelas recomendações de intervalo de paciente mais espaçado, número menor de pacientes, restrição do número de acompanhantes. E aí, como é que tem sido essa retomada? Vocês precisam ligar para o paciente que tinha consulta não vem para cá direto não, né? Isso, a gente está ligando e remarcando, estamos dando prioridade àqueles que já tinham programação, né? Então, quando começou o isolamento, que foi cerca de 18 de março, a gente já tinha toda a programação de março e de começo de abril agendada. Então, todos esses pacientes inicialmente estão sendo remarcados. Óbvio que como a gente antes fazia o dobro do que a gente está fazendo agora, a gente não vai ter como zerar essa lista, retomar o normal ao que era antes, exatamente no mesmo período da pandemia. Então tudo isso vai levar um tempo, mas a gente toda a equipe assistencial e a equipe médica tem fazendo um esforço grande para a gente tentar minimizar ao mínimo esse impacto da pandemia nos pacientes de oftalmologia. Vasco, o que é prioridade? O que é que vocês analisam na hora de chamar esse paciente? A gente analisa o perfil, se é um paciente que tem alguma doença que possa levar a um quadro de baixa de visão irreversível em alguns meses, né? Além disso, o próprio critério da lista de espera realmente. Agora a gente está com critérios mais a menos, porque no começo, na época do isolamento da pandemia, os critérios da gente quem tem risco de perder a visão e quem não tem. Era basicamente esses eram os critérios. Agora não, agora com a liberação dos próprios conselhos, do CREMEP, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, de a gente retomar aos atendimentos e cirurgias eletivas, a gente está adotando critérios mais a menos de lista de espera realmente. Deixa a gente fica aqui, doutor Vasco. Deixa eu pedir aqui para o Ezequiel vir para cá, Ezequiel, para a gente mostrar alguns cuidados que as pessoas estão tomando aqui. Ó. Logo na entrada tem uma pessoa, um funcionário aqui da Fundação Altino Ventura, bem ali na frente. Ele afere a temperatura de quem entra aqui. Paciente e também o acompanhante. Tem uma pessoa aqui esperando, pelas pessoas. Lá é a temperatura, vai chegar alguém, a gente tá vendo ali, se aproximando. Aí afere a temperatura, a pessoa entra. Aqui já tem uma outra funcionária aguardando a pessoa com um álcool na mão, álcool 70%, para receber essas pessoas. E aqui do lado de dentro, onde há um espaço enorme para as cadeiras,
as cadeiras elas foram fechadas. Elas estão aqui, ó, proibido sentar, medida de segurança, para que haja um intervalo entre as pessoas. Então, muitas cadeiras foram retiradas daqui, muitos assentos, para que houvesse essa distância entre as pessoas. Aí eu volto para cá para poder conversar com o Dr. Vasco Bravo Filho. Ô, doutor Vasco, a gente está mostrando aqui alguns dos cuidados que vocês tomaram. E só um acompanhante por pessoa. É preciso que as pessoas tenham essa consciência. Não adianta vir mais de outra pessoa que não vai entrar. Isso, na verdade, o ideal é que as pessoas venham sem acompanhante, né? O ideal é que só venha com acompanhante aquelas pessoas que têm alguma necessidade especial de locomoção, idosos, crianças, mas a gente estimula e a gente reforça que evitem vir com acompanhante para evitar aglomeração e evitar a possibilidade de até algum acompanhante não poder entrar se a pessoa não tiver nenhuma restrição importante e a gente tiver, por exemplo, uma aglomeração, tiver uma quantidade de pessoas limite, pode ser que a gente tenha que evitar que a pessoa entre nesse momento. Maravilha. A gente volta a conversar, já está com o Dr. Vasco sobre o glaucoma. Lembrando que, então, para vir para cá, para retomar as consultas e cirurgias, é preciso esperar a ligação. E outra coisa, aqui, se você tem um problema, não vem direto para cá. Tem que ser encaminhado por um posto de saúde, por uma policlínica. Eu volto já, Pedro. Tá certo, então. Até daqui a pouco com outras orientações, Clarissa. A gente vai falar agora de uma doença que atinge os olhos e pode cegar. O glaucoma não tem cura, mas pode ser controlado. Por isso é muito importante o diagnóstico precoce. Hoje, 10 de julho, é o Dia Mundial da Saúde Ocular. Uma data para conscientizar as pessoas sobre a importância da consulta com um médico oftalmologista exatamente para diagnosticar doenças como o glaucoma. Clarissa Gosta na Fundação Altino Ventura e tem outras informações para a gente. Ô Clarissa, quais são os sinais do glaucoma? Então, esse diagnóstico precoce que você falou aí, Pedro, é tão importante porque o glaucoma mais comum, o tipo mais comum que acontece entre as pessoas, ele não tem sintoma. Quando o sintoma vem aparecer, a doença já está muito avançada. Para entender mais, a gente segue aqui conversando com o Dr. Vasco Bravo Filho, diretor médico aqui da Fundação Altino Ventura. Ô, Dr. Vasco, antes da gente falar mais sobre essas consultas, vamos falar sobre o que é o glaucoma, o que é que o glaucoma provoca, por que ele é tão perigoso que as pessoas precisam ficar atentas. O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico. O nervo óptico é quem faz a comunicação do olho com o cérebro. Um dos principais fatores de risco do glaucoma é a pressão ocular alta, ou seja, a pressão do olho alta. Então, é uma doença que no começo ela é silenciosa, porque ela vai danificando o nervo óptico sem causar grandes sintomas. Quando você vem a perceber algum sintoma do glaucoma, que é a perda de campo de visão, muitas vezes você já está com dano irreversível. O nervo óptico é tecido nervoso. Então, aquilo que foi danificado, a gente não consegue atualmente, com os tratamentos atuais, restabelecer o que você tinha antes. Diferente, por exemplo, da catarata, que é o que a gente chama de cegueira reversível à catarata, porque a gente opera a catarata e o paciente fica bom. No glaucoma, infelizmente, não. Apesar de existirem várias terapias atualmente para o glaucoma, colírio, cirurgia, laser, nenhuma delas tem o objetivo de melhorar a visão ou restaurar a visão, e sim controlar os fatores de risco, sendo um deles a pressão ocular, para que você evite, diminua o dano ao nervo óptico e, consequentemente, você mantenha o que você tem. Então, aquilo que você perdeu não volta atrás. Existe alguma coisa que a gente faz que determine essa pressão ocular mais alta ou mais baixa ou não? Simplesmente a pessoa desenvolve? Não, isso aí você tem a predisposição genética, às vezes tem algumas alterações no globo ocular que levam a isso. Às vezes, uso de medicamentos sem orientação médica, por exemplo, colírios à base de corticoide ou comprimidos à base de corticoide podem levar ao aumento da pressão ocular. Então, é por isso que é sempre importante todo medicamento ele ser prescrito por um médico, tá certo? Mas o que a gente costuma dizer é que a parte mais importante para evitar a cegueira para o glaucoma é a prevenção. Por isso que a gente sempre avisa e reforça com a população que é importante procurar o médico oftalmologista. Infelizmente, principalmente em locais não autorizados, existem muitos profissionais não médicos que fazem o exame de óculos. Mas a consulta oftalmológica não é só óculos. A pessoa sente algum incômodo, acha que é um óculos, vai comprar o óculos, aí é visto ali aquele grau, mas não vê detalhes, é isso? Perfeitamente. Muitas vezes existe uma venda casada, o profissional não médico está dentro de um estabelecimento que vende o óculos e isso acaba trazendo. Então, por isso que você tem que procurar uma ótica que tenha uma qualidade e uma certificação para que receba só receitas de médicos oftalmologistas e precisa procurar um profissional habilitado, porque você vai fazer o exame de óculos, você vai fazer a medida da pressão ocular e vai fazer o exame de fundo de olho. Às vezes,
para não complicar muito, mas às vezes a pressão do paciente nem está tão alta assim e o paciente tem glaucoma. Então, o exame de fundo de olho, nesse sentido, é fundamental e alguns exames complementares também. Com que frequência que um médico oftalmologista deve ser visto? Uma vez ao ano, ao mínimo. E pacientes, às vezes, se o paciente tem um glaucoma mais grave, às vezes a cada 3, 4 meses, entendeu? Mas, no mínimo, uma vez ao ano você tem que ir, mesmo que você esteja bem com óculos, mesmo que você esteja bem com sua visão, mas é importante ir ao médico oftalmologista uma vez ao ano. O senhor falou em colírio, falou em cirurgia, falou em laser, isso tudo é usado no tratamento, no controle, é isso? Como é que funciona esse tratamento, esse acompanhamento de quem tem glaucoma? Exatamente, no controle da pressão. Então, esse acompanhamento ele funciona através da realização de alguns exames complementares, que você vai observar se está havendo mais dano ao globo ocular ou não, se está trazendo mais alterações ou não, e também se a pressão está se comportando da maneira que ela precisa se comportar. Se em algum momento ela tem algum pico, se ela diminui ou não. Deixa eu passar aqui um telefone, doutor Vasco, que é o telefone aqui da Fundação Altino Ventura, 3081-3030, 3081-3030. Esse é o telefone de marcação de consulta, mas quero chamar a atenção para vocês, porque a gente está ainda no momento de pandemia do novo coronavírus. Como é que está sendo o atendimento por este telefone? Quem sente algum problema, não vem direto para cá. Como é o atendimento que vocês recebem aqui os pacientes? O paciente de primeira vez, ele precisa ser encaminhado através da regulação. Que é o então, posto via de saúde. Posto de saúde, exatamente. Esses telefones são para pacientes que já são da fundação e precisam agendar ou reagendar algum procedimento. Esse posto de saúde, desculpa, esse paciente do posto de saúde é o próprio posto de saúde que vai marcar, que vai encaminhar já marcado para vocês. Perfeito. Mas aí tem que ser tudo via central de regulação de marcação, que eles sabem o fluxo para isso. Perfeito. Esse telefone é para marcar e remarcar consultas de pacientes que já são da fundação. E a gente pede a compreensão de todos, que muitas vezes podem acontecer de ligar e não conseguir, mas são milhares de ligações todo mês. E a gente está dando realmente prioridade para aqueles pacientes que já estavam com o procedimento agendado. Muito obrigada, doutor Vasco. Lembrando, então, se você tem alguma consulta, alguma cirurgia, espera a ligação da Fundação Altino Ventura. São eles que vão remarcar para você a consulta e a cirurgia. Pedro. Tá certo, então, Clarissa.